Coríntios, capítulo 14. Nós vamos ler os 40 versos, mas vamos ler de uma forma célere, ok? Uma forma também mais rapidinha. Mas, por favor, leiam comigo. Vamos ler o trecho e tentar colocar diante de nós a figura. Vamos lá. Segui o amor e procurai com zelo os dons espirituais, mas principalmente que profetizeis, porque quem fala em outra língua não fala a homens, senão a Deus, visto que ninguém o entende, e em espírito fala mistérios. Mas o que profetiza fala aos homens, edificando, exortando e consolando. O que fala em outra língua, a si mesmo se edifica, mas o que profetiza edifica a igreja. Eu quisera que vós todos falasseis em outras línguas, muito mais, porém, que profetizasseis, pois quem profetiza é superior ao que fala em outras línguas, salvo se as interpretar, para que a igreja receba a edificação. Agora, porém, irmãos, se eu for ter convosco falando em outras línguas, em que vos aproveitarei, se vos não falar por meio de revelação, ou de ciência, ou de profecia, ou de doutrina? É assim que instrumentos inanimados, como a flauta ou a cítara, quando emitem sons, se não os derem bem distintos, como se reconhecerá o que se toca na flauta ou cítara? Pois também se a trombeta der som incerto, quem se preparará para a batalha? Assim vós, se com a língua não disserdes palavra compreensível, como se entenderá o que dizeis? Porque estareis como se falasseis ao ar. Há, sem dúvida, muitos tipos de vozes no mundo, nenhum deles, contudo, sem sentido. Se eu, pois, ignorar a significação da voz, serei estrangeiro para aquele que fala, e ele estrangeiro para mim. Assim também vós, visto que desejais dons espirituais, procurai progredir para a edificação da igreja. Pelo que o que fala em outra língua deve orar para que a possa interpretar. Porque se eu orar em outra língua, o meu espírito ora de fato, mas a minha mente fica infrutífera. Que farei, pois? Orarei com o espírito, mas também orarei com a mente. Cantarei com o espírito, mas também cantarei com a mente. E se tu bendisseres apenas em espírito, como dirá o indouto amém depois da tua ação de graças, visto que não entende o que dizes? Porque tu, de fato, dás bem às graças, mas o outro não é edificado. Dou graças a Deus, porque falo em outras línguas mais do que todos vós. Contudo, prefiro falar na igreja 5 palavras com o meu entendimento, para instruir outros a falar 10.000 palavras em outra língua. Irmãos, não sejais meninos no juízo. Na malícia, sim, sede crianças. Quanto ao juízo, sede homens amadurecidos. Não está escrito: falarei a este povo por homens de outras línguas e por lábios de outros povos, e nem assim me ouvirão, diz o Senhor. De sorte que as línguas constituem um sinal, não para os crentes, mas para os incrédulos. Mas a profecia não é para os incrédulos, e sim para os que creem. Se, pois, toda a igreja se reunir no mesmo lugar, e todos se pusessem a falar em outras línguas, no caso de entrarem indoutos ou incrédulos, não dirão porventura que estáis loucos? Porém, se todos profetizarem e entrar algum incrédulo ou indouto, é ele por todos convencido e por todos julgado. Tornam-se manifestos os segredos do coração, e assim, prostrando-se com a face em terra, adorará a Deus, testemunhando que Deus está de fato no meio de vós. Que fazer, pois, irmãos, quando vos reunis? Um tem salmo, outro doutrina, este traz revelação, aquele outra língua e ainda outra interpretação. Seja tudo feito para a edificação. No caso de alguém falar em outra língua, que não sejam mais do que 2, ou quando muito 3, e isto sucessivamente, e que haja quem interprete. Mas não havendo intérprete, fique calado na igreja, falando consigo mesmo e com Deus. Tratando-se de profetas, falem apenas 2 ou 3, e os outros julguem. Se, porém, vier revelação a outrem, que esteja assentado, cale-se o primeiro, porque todos podereis profetizar um após outro, para todos aprenderem e serem consolados. Os espíritos dos profetas estão sujeitos aos próprios profetas, porque Deus não é de confusão, e sim de paz,
Como em todas as igrejas dos santos, conservem-se as mulheres caladas nas igrejas, porque não lhes é permitido falar, mas estejam submissas como também a lei o determina. Se, porém, querem aprender alguma coisa, interroguem em casa o seu próprio marido, porque para a mulher é vergonhoso falar na igreja. Porventura a palavra de Deus se originou no meio de vós, ou veio ela exclusivamente para vós outros? Se alguém se considera profeta ou espiritual, reconheça ser mandamento do Senhor o que vos escrevo. E se alguém o ignorar, será ignorado. Portanto, meus irmãos, procurai com zelo o dom de profetizar, e não proibais o falar em outras línguas. Tudo, porém, seja feito com decência e ordem. Irmãos, nós estamos diante de um dos textos mais polêmicos do mundo cristão. Um dos mais polêmicos, que gerou debates inúmeros, que gerou confusões inúmeras. E o que eu queria nessa manhã propor aos irmãos é que nós tentássemos entender o contexto, a evolução do tema e como ele se aplica às nossas vidas hoje. Quando Paulo inicia falando sobre os dons do Espírito, e ele o faz no capítulo 12, voltem comigo lá no capítulo 12. No capítulo 12, Paulo inicia falando dos dons do Espírito, ele trata do corpo de Cristo, da multiplicidade de funções que o corpo tem, e observem, verso 4. O que diz o verso 4? Que os dons são diversos, mas o Espírito é o mesmo. Então, o primeiro princípio para nós considerarmos, quando tratamos esse tema, é que os dons são diversos e o Espírito é o mesmo. O segundo princípio está no verso 7. Veja só. A manifestação do Espírito é concedida a cada um visando um fim proveitoso. Visa um fim proveitoso. Dons do Espírito visam um fim proveitoso. E é concedido pelo próprio Espírito Santo. Agora vejam só no verso 11 do capítulo 12. Mas um só e o mesmo Espírito realiza todas essas coisas, distribuindo-as como lhe apraz. Terceiro princípio, os dons do Espírito Santo são distribuídos pelo próprio Espírito Santo como lhe apraz. Ele vai dar o dom A para a pessoa A e o dom B para a pessoa B. Ele pode não dar o dom A para a pessoa B, nem o da pessoa B para a pessoa A. Então, este é um princípio importante. Ora, existe um outro quarto princípio. E esse princípio precisa estar nos nossos corações para que a gente entenda o tema. E o princípio está no fim do capítulo 12. Vejam o que diz o verso 31. Eu passo a mostrar-vos um caminho sobremodo excelente. Irmãos, diante dos dons do Espírito, há um caminho sobremodo excelente. E que caminho é esse? Verso 1 do capítulo 13. Se eu não tiver amor, nada disso serve. E se você olhar com cuidado, as manifestações do início do capítulo 13 são manifestações espirituais de dons espirituais. E aqui claramente Paulo fala, ainda que eu fale a língua dos homens e dos anjos, ou ainda que eu conheça todos os mistérios da ciência, ou ainda que a minha fé opere milagres, ou ainda que eu distribua todos os meus bens aos pobres, ou que meu corpo seja queimado por isso. Se eu não tiver amor, não vale nada. Então o quarto princípio que você precisa ter no seu coração a respeito desse tema é que o que norteia a manifestação dos dons e o bom uso deles é o amor, que precede a tudo. O amor como fruto do próprio Espírito, que doa a sua manifestação a cada um conforme lhe apraz. Agora veja, irmãos, dito isso, ele inicia o capítulo 4, lançando sobre nós um quinto princípio. E ele diz o seguinte: segui o amor, que é o quarto princípio, mas procurai com zelo os dons espirituais. Paulo exorta a igreja a procurar com zelo dons espirituais. E aí, nesse momento,
precisamos fazer uma pausa e nos perguntar: que dons espirituais? Porque existe na cristandade uma divisão a respeito desse tema, ou algumas divisões. E eu queria aqui falar brevemente, só um pouquinho da história da formação desse assunto, para que a gente possa avançar na aplicação dele nas nossas vidas. Nós sabemos que as Escrituras Sagradas, nós cremos que as Escrituras Sagradas são a única regra de fé e prática que foi dada por Deus a nós. E as Escrituras Sagradas, elas são compostas de 66 livros. 39 no Antigo Testamento e 27 no Novo. E que esses 66 livros foram resultado da manifestação de Deus na vida de homens que, inspirados por Ele, escreveram todos os oráculos de Deus. E isso acabou no ano 95. Não existe mais revelação infalível de Deus. Acabou em 95, quando o apóstolo João acabou o texto de Apocalipse. Portanto, nós que cremos no princípio reformado de sola escritura, ou seja, só a Bíblia, só a Escritura, cremos também que o cânon que é aquela vara de medir, que é o nome atribuído ao grupo dos livros, ele foi fechado no quarto século, no ano de 397. No quarto século, a igreja, depois de se reunir por muitas ocasiões, tanto em Roma quanto em Cartago, estabeleceu que o cânon da Bíblia eram esses 66 livros, e que esse cânon estava fechado, que significa que ninguém mais vai escrever nenhum livro que vai ser adicionado a essa Bíblia, que ninguém mais vai dizer que Deus disse, e isso é verdade absoluta. O cânon está fechado. Pois bem, isso posto, ao longo dos séculos, os homens de Deus que se depararam com este tema, tiveram diferentes leituras a respeito dele. Por exemplo, no começo, na Reforma, o próprio Calvino, depois os puritanos, John Owen, depois passando pelo século XVIII ou XIX, com os teólogos lá de Princeton, Charles Hodge e Benjamin Warfield, esses homens de Deus, eles creram que os dons espirituais, conforme aqui foram relatados, ou são relatados no Evangelho, no livro, na Epístola de Coríntios, aos Coríntios, eles cessaram com os apóstolos. Eles foram dons que tiveram sua manifestação naquela época por causa de um propósito, que era o propósito de que a igreja avançasse, e ficaram restritos ao primeiro século. Só que isso não é uma unanimidade. Há outros teólogos, tanto daquela época quanto mais contemporâneos, que começaram a olhar para essa questão de uma outra perspectiva. Então nós começamos a vivenciar duas posições, uma posição chamada a cessacionista e uma a continuista ou a não cessacionista, que é a posição que crê que os dons ainda se manifestam nos tempos de hoje. Essa posição, ela é defendida por vários teólogos da nossa era, do nosso tempo. Nós temos pessoas de expressão como John Stott, como Martin Lloyd Jones, como J.I. Packer, como vários outros teólogos. O próprio John Piper, Wayne Grudem, são pessoas, referências de teologia dos nossos dias, que olham para isso, diante do nosso contexto, e dizem: não, nós temos uma outra perspectiva. E a grande questão é a seguinte: ok, ficou no passado ou não ficou no passado? A posição oficial da Igreja Presbiteriana do Brasil é que os dons cessaram, mas isso não é unanimidade. Não é unanimidade entre todos os pastores. Eu, particularmente, não creio que os dons cessaram. Eu creio que os dons se manifestam ainda hoje. E quando olhamos para isso, no próprio capítulo 13, quando você olha com cuidado e vê lá que o amor jamais acaba, mas as profecias desaparecerão, as línguas vão cessar, a ciência vai passar. Isso vai ocorrer, na minha visão e de muitos outros, que são de grande expressão,
Isso vai ocorrer quando Cristo voltar, quando o que é perfeito, verso 10, vier para aniquilar o que é o imperfeito. Portanto, eu particularmente creio que essa palavra de Paulo à igreja de Corinto, ela é aplicável nos nossos dias hoje, e ela tem que nos ajudar a discernir o que nós vemos hoje nessa bagunça evangélica, porque honestamente, nós temos hoje uma manifestação espiritual, entre aspas, que é uma bagunça, um conjunto de esquisitices, de frenesis, de fanatismos, de falsidade. Nós temos que olhar para esse texto e tentar captar e entender o que deve autenticar a manifestação desses dons. Portanto, ainda que exista essa divergência, o fato é que hoje nós nos deparamos com uma igreja cristã que foi influenciada por um movimento que nasceu no final do século XIX, que é o movimento do pentecostalismo, ou o movimento carismático, que trouxe em voga os dons, e que passou a dizer, não, os dons, eles se manifestam ainda hoje. Só que eles passaram a trazer, junto com isso, a possibilidade de um cânon aberto, a possibilidade de alguém dizer, assim diz o Senhor, e nós não cremos nisso. Ninguém pode dizer, assim diz o Senhor hoje, porque o cânon está fechado, porque tudo que Deus tinha que dizer de forma infalível, Ele disse. Aí a pergunta que eu faço a você, ok, então o que acontece por aí? Irmãos, o que acontece por aí são manifestações do Espírito Santo, em uma parte, na parte que eu creio que é verdadeira, onde as pessoas recebem de Deus instruções cujo objetivo são edificar, consolar e exortar. Elas recebem de Deus uma comunicação, ou um insight, ou um entendimento a respeito da própria Escritura, que quando é dito, consola, edifica e exorta. A gente ouve a história do camarada que vai comprar o apartamento, ele está na dúvida se compra, chama uma profetisa para orar, tem que comprar ou tem que vender. Que é isso? Profetismo não é isso. Isso é profetada que a gente chama. Ou então, fulano chama caso com Beltrano ou não caso. Conheço um caso muito chegado de alguém que profetizou, deu uma profetada para uma família, para um casal de namorados que tinha que casar porque era o casamento de Deus. Conclusão, o cara era louco, o cara batia na menina depois e isso acabou em divórcio. Então, irmãos, nós vivemos um esquisitismo espiritual, e nós precisamos discernir os espíritos, nós precisamos discernir o próprio Espírito de Deus, se ele está agindo ou não está agindo. Quando Pecker escreve a respeito dos dons espirituais, ele diz que nós temos que usar 3 critérios e uma 4ª percepção. O primeiro critério é que nós precisamos testar de forma criteriosa. O que é isso? Você tem que olhar o fenômeno, que se diz manifestação do dom espiritual, e olhar por um tempo para avaliar se aquilo realmente tem coerência, se aquilo realmente procede de Deus, se aquilo não é um negócio que é um teatro, se aquilo não é uma invenção, ou se aquilo não é um êxtase coletivo. Tem que se observar com critério. E ao se observar com critério, você tem que observar que ali na vida daquelas pessoas que se dizem usadas pelo Espírito, haja a produção dos frutos do Espírito. Deixa eu dizer a você, não há dom do Espírito Santo sem fruto. Se alguém diz ter um dom, esse alguém tem que frutificar. Não existe dom sem fruto. Se você está experimentando alguma coisa na sua vida que você acha que pode ser o dom do Espírito, e você não produz fruto, eu questiono a sua experiência. Porque a sua experiência tem que produzir fruto. E o terceiro critério, ela tem que ser cristocêntrica. Porque o que nós vimos ao longo da história dos últimos 50 anos, ou 40 anos, quando esse movimento carismático chegou no Brasil, foi a divisão das igrejas. Nessa igreja foi quase rachada por causa disso. Por causa de experiências que não foram bem conduzidas, ou tratadas, ou conversadas, ou discutidas, ou pastoreadas, seja qual for a razão, não vou julgar ninguém, mas o fato é que daqui saíram pessoas que tiveram experiências, diziam eles espirituais, diziam eles sobrenaturais,
E a igreja não aceitou, a liderança não aceitou, e está tudo bem, não tem nada de errado. Só que essas pessoas não souberam retroceder, ou seja, que espírito é esse que divide? Que espírito é esse que divide? Que espírito é esse que causa confusão? Que fruto é esse? Nós vemos na cristandade uma série de igrejas querendo fazer o famoso cookie cutter, que é pegar e fazer a pessoa virar igual um biscoitinho, todo mundo igual, com o mesmo dom, falando as mesmas coisas, experimentando as mesmas coisas. Isso não existe. Não existe. O Espírito de Deus dá o dom a que Ele quer, na hora que Ele quer, conforme Ele apraz, e a cada um Ele dá um. Podem ser pessoas que têm o mesmo dom, mas Ele não vai dar a todo mundo. Nós não somos pasteurizados pelo Espírito Santo. Nós somos pessoas diferentes, com habilidades diferentes, e o Espírito Santo usa cada um para que essa habilidade, com o dom do Espírito, possa ser eficaz na edificação do corpo de Cristo. Irmãos, há um fim proveitoso na manifestação do dom. O dom não pode acontecer sem fim proveitoso. A quarta percepção, né, além de você perceber que é cristocêntrico, você tem que observar e falar o seguinte: não, são experiências subjetivas, então é difícil você taxar qualquer coisa. É subjetivo, é de foro pessoal, é difícil você taxar. Mas sejamos criteriosos, porque o próprio apóstolo Paulo disse nesse texto, para que as pessoas examinassem o conteúdo da profecia. E aí eu quero dizer a vocês o que é a profecia. Porque esse também é um ponto de difícil entendimento entre vários teólogos, pessoas importantes. Alguns creem que a profecia acabou com os apóstolos, se manifestou apenas nos apóstolos. Eu creio nisso, no sentido de que a profecia infalível, ela acabou com os apóstolos, porque os apóstolos profetizaram de forma infalível, e o resultado de sua profecia foi esse livro. Eu creio que a profecia de Deus no passado, no Antigo Testamento, foi infalível. O Espírito se manifestou na vida dos profetas, que abriram sua boca e diziam: assim diz o Senhor. E aqueles que abriam a boca e diziam: assim diz o Senhor, e era mentira, morriam fulminados, morriam assassinados, porque estavam asseverando a respeito de Deus o que Deus não tinha dito. Esses eram os falsos profetas. E, irmãos, nós estamos cheios de falsos profetas nos dias de hoje. Pessoas que só querem a glória para si, pessoas que querem aparecer, pessoas que querem usar o dom para ficar na frente, para parecer que é mais espiritual que o outro. O que não foi esse movimento ao longo dos anos, senão pessoas se mostrando, indo lá para frente, falando, orando em línguas estranhas, ou falando: o Senhor disse, vai fazer aquilo outro. É o que a gente vê por aí. Isso não é o Espírito. Deus concede dons para que a igreja seja edificada. E Ele concede conforme Ele apraz, no momento que quer. A Bíblia diz, João diz, que o Espírito sopra onde quer, conforme quer. A gente ouve a voz deles, mas não sabe para onde vai, nem de onde vem, nem para onde vai. Não vamos cercear a liberdade do Espírito Santo. Agora, também não vamos dar ouvidos a tudo que é profetada, irmãos. Vamos ser criteriosos, vamos julgar os profetas, aqueles que se dizem profetas. Graças a Deus, no nosso meio, nós não vivenciamos isso. Mas você deve conhecer alguém que vivencia. Porque há muita falsidade por aí. Ora, o problema dessa igreja, eu estou falando de falso profeta, o problema dessa igreja é que ela estava exagerando na questão da língua. E a língua aqui também é um ponto controverso, porque, sendo bem honesto, não há hoje uma unanimidade a respeito do que língua é essa. Muitos acreditam que seja uma língua humana, falada por alguém que nunca aprendeu aquela língua. Por exemplo, se eu começasse aqui a falar em russo, eu nunca estudei russo. Isso seria uma manifestação miraculosa de Deus com um propósito, que eu não sei qual é. Mas, por conta da experiência do Pentecostes em Atos 2, muitos dos teólogos creem que a manifestação do Espírito em línguas, aqui no verso 14, no capítulo 14, era uma manifestação de línguas humanas, com conteúdo inteligível, humanamente falando, para alguém. Por isso que a pessoa de fora, o incrédulo, quando chegava e falava: aquele pessoa está falando minha língua, mas ele não estudou, como é que ele está falando isso? Está falando que Deus é bom, que Deus morreu por mim, que Deus me ama. Isso aconteceu, isso acontece, irmãos. Isso acontece. Só que há um outro grupo que não crê, que fica limitado à questão da língua humana, por causa exatamente da questão da língua dos homens e dos anjos.
E essa língua que é estranha, que é uma língua que ninguém entende, há uma possibilidade para alguns teólogos dela ser uma língua dos anjos. O fato é que esse dom, ele acontece para a edificação da pessoa. A pessoa que experimenta esse dom, e eu creio que as pessoas experimentam, eu não creio na bagunça que tem por aí, mas eu creio que genuinamente pessoas experimentam. Elas experimentam e são edificadas no seu íntimo. A sua vida é transformada. Agora, Paulo diz, vocês estão se gabando porque falam em línguas estranhas? Gente, vocês têm que buscar a profecia. Porque a profecia é a palavra que exorta, que consola, que edifica. Não seja egoísta, mas seja altruísta. Então, irmãos, no fundo, quando a gente olha esse tema, a gente tem que ter a perspectiva de que Deus manifesta o seu Espírito em nós para que nós sejamos bênção para alguém, para que nós sejamos usados para alguém. E Ele nos diz, olha, busquem com zelo os dons, busquem com zelo os melhores dons, para que vocês sejam servos melhores, para que vocês consigam edificar outras vidas. Nem todos vão ter esse dom do consolo, esse dom de exortar, nem todos vão ter. Muitos teólogos creram que no passado, e ainda hoje, o dom da profecia é pregarmos a palavra, é fazer o que eu estou fazendo aqui. Eu creio nisso também, porque muitas vezes você pode ter um insight do texto dentro do contexto e lançar luz sobre um assunto que vai edificar e construir a vida de alguém. O fato é, irmãos, é que nós precisamos buscar os dons. Sabem por quê? Porque Deus quer que nós sejamos úteis. E o dom é uma capacitação adicional que Deus dá a você e a mim, para que possamos servi-lo. Se você voltar no capítulo 12, você vai ver que existem dons que parecem ser mais objetivos, mais simples. Por exemplo, o dom de governo, o dom de administração, o dom de socorro, né? O dom de misericórdia, o dom de contribuição, o dom do serviço, da diaconia. São coisas mais claras. Agora, existem dons também difíceis de entender. O dom de discernimento de espírito, o dom de palavra de sabedoria, o dom de milagre, de operação de milagre, o dom de cura, o dom de línguas estranhas, o dom de interpretação, o dom de profecia. São dons chamados miraculosos. E muitos acreditam que esses dons miraculosos morreram no primeiro século. Né? Morreram no primeiro século com os apóstolos. O fato, irmãos, é que nós precisamos com zelo buscar os melhores dons. E como Paulo falou, nós não podemos apagar o Espírito de Deus. Lá em 1 Tessalonicenses 5, ele diz, não apagueis o Espírito de Deus. Não desprezeis as profecias. Nós precisamos ser criteriosos, irmãos. Nós precisamos saber que o Espírito de Deus quer nos usar para que nós sejamos vaso de bênção na vida de alguém, na vida da igreja ou de alguém. Não é para você ser taxado de mais espiritual. E esse é o problema do movimento. Porque o movimento diz, aqueles que têm os dons tais, tais e tais, esses são os espirituais. Esses são os que estão na nuvem, na onda. Estão no ápice. Estão na maior cadeia de importância. Não é nada disso. Não é nada disso. E é esse o problema que detonou esse assunto ao longo dos anos entre nós. A dificuldade de tratar esse assunto é essa. Porque não dá para saber o que é verdade e o que não é verdade. A coisa tomou uma proporção tão sem controle que, honestamente, quando a gente olha certas manifestações, a gente assusta. Hoje o Oscar, meu irmão aqui, me mostrou um vídeo de uma igreja lá em Belém, onde as pessoas, durante o culto, começaram a rodopiar com música, e aí começaram a cair, entrar em êxtase, ter êxtase e tal. Que maluquice é essa? Saíram completamente do prumo. Aí realmente acontece o que Paulo falou aqui. Passa a pessoa na porta da igreja, olha lá, fala, um bando de maluco, um bando de doido, que não tem noção do que está fazendo. Precisamos, irmãos, ter discernimento, precisamos ser criteriosos. Agora, precisamos fazer tudo para que Cristo esteja no centro. Precisamos fazer tudo para que a tua e a minha vida sejam frutificantes.
Se você não produz fruto, você tem que se perguntar qual é a sua experiência cristã. Porque o cristão produz fruto. Porque o cristão tem Cristo no centro. E eu queria ilustrar, para finalizar, o que eu falei aqui, do entendimento, da edificação, da exortação. Eu não pude falar demais, é muita coisa para falar, não dá para falar em 40 minutos, meia hora, 40 minutos. Infelizmente não dá, depois a gente pode falar lá fora ou em qualquer momento. Mas de manhã, no primeiro culto, eu falei de um trechozinho, que foi o trechozinho que Paulo manda as mulheres ficarem quietas na igreja, caladas, só para deixar as mulheres tranquilas. O que estava acontecendo ali é que as mulheres, no meio do culto, ficavam perturbando os maridos e perguntando: vem cá, o que é aquilo ali, o que é aquilo lá, o que está acontecendo, por que isso, por que aquilo? Para de perguntar durante o culto, pergunta em casa. Não pergunta durante o culto, porque vai perturbar. Pergunta em casa, é isso que Paulo está dizendo. Né? Tanto é que se ele não apoiasse o ministério feminino, ele não trabalhava com Priscila e tantas outras pessoas com quem Paulo trabalhou. A cosmovisão cristã é a cosmovisão que valoriza a mulher na liderança, inclusive. Né? Então, só abrir e fechei parênteses rapidinho, só para ninguém ficar com a impressão de que Paulo era um chauvinista aqui. Não tem nada a ver, era um problema de ordem. Tudo seja feito com decência e ordem. Tudo seja feito com decência e ordem. Nós precisamos servir a Deus com os dons que Ele te deu. E eu quero dizer uma coisa. O que criou essa confusão foi que na virada do século XIX para o século XX, alguns cristãos rotulados, chamados de pentecostais ou carismáticos, começaram a dizer que só tinha o Espírito Santo quem falava uma língua estranha. E isso não é verdade. Isso é um erro teológico. Porque o Espírito Santo é recebido por você e por mim quando nós cremos. Quando nós aceitamos a Cristo como nosso Salvador, o Espírito Santo vai morar no nosso coração, Ele toma posse de nós. Nós passamos a pertencer a Ele. E com isso nós recebemos dons. Você está sentado aí, sem saber, mas você tem dom guardado no bolso que você não sabe. Você só precisa se dispor a trabalhar um pouquinho mais. Dá um passinho mais de trabalho. Se envolva um pouquinho mais no chamado que Cristo tem, que você vai ver o dom se manifestar, porque Ele nos capacita para o serviço, e não para a glória ou vanglória. Ele nos capacita para o serviço. Portanto, irmãos, essa história de fulano que ora em língua estranha é o único que é batizado no Espírito Santo, está errado. Isso é erro teológico. Todos nós que cremos em Cristo fomos batizados com o Espírito Santo. Ponto. Os dons vêm com o batismo com o Espírito Santo. Seja qual for o dom que for. Conforme o Espírito apraz, conforme Ele quer, na hora que Ele quer, o dom que for. Mas para quê? Para a edificação da igreja. Para a construção da igreja. Nós somos pedras vivas apoiadas umas nas outras, construindo um edifício espiritual que vai honrar o nome de Cristo. E nós precisamos da capacitação sobrenatural do Espírito que nos dá condições de fazermos esse trabalho. Atenção, não estou falando de capacidade natural. Eu estou falando de capacidade sobrenatural, que muitas vezes se manifesta numa capacidade natural. Tocar música, ter o dom da música, música é um talento. Mas Deus pode usar aquela pessoa através da música. Os levitas profetizavam tocando música no passado. Então nós precisamos entender que temos talentos e que Deus potencializa os nossos talentos com os dons. E o dom vem do alto. O dom vai estar com você e não é para que você fique batendo no peito dizendo que tem o dom. Ou N dons, seja quantos forem eles. Mas eu queria propor a vocês uma ilustração. E eu vinha descendo a serra hoje, Andréa estava dormindo, eu sozinho ali pensando, como é que eu vou ilustrar? E eu queria ilustrar a vocês a seguinte coisa. Isso aqui é uma gaita. Todos sabem como isso funciona, certo? Se eu simplesmente deixar a gaita aqui, não vai ter resultado algum, certo? Resultado algum. Mas eu posso pegar e assoprar. Coisa meio trivial, né? Sopra, puxa, sopra, puxa, sopra, puxa. Também não parece ter significado nenhum. Né? Ou eu posso dar um ritmo. Parece meio caótico. Mas eu posso dar uma ordem que seja inteligível. E eu vou tentar fazer aqui.
Entenderam? Quem conhece esse hino? O hino ficou inteligível. Mas, irmãos, nós somos tal qual a gaita. Para sair som teve que passar vento. Você não produz fruto sem vento. Você não produz fruto sem espírito. O espírito tem que soprar através da sua vida para que os sons sejam inteligíveis e possam chegar e consolar, confortar e exortar. Percebam, curiosamente, não dá para eu tocar a gaita segurar. Eu tenho que segurar. Então tem o sopro, tem a boca e tem a mão. 3 itens. Nós não operamos nada sem a Trindade. Nós não operamos nada sem a Trindade. O Espírito Santo de Deus que habita em seu coração, é a Trindade excelsa que habita no seu coração. E é o sopro que vai fazer você produzir o teu fruto. Entenderam? Então vamos deixar essas discussões inócuas, que fica debatendo para lá e debatendo para cá. Vamos entender que Deus quer serviço, Deus quer obra. Vamos trabalhar, vamos orar, vamos pedir dom, vamos fazer, vamos sair, vamos evangelizar, vamos ir a quem está doente, vamos contribuir, vamos ajudar quem está sofrendo. Esses são dons. E parece que a igreja de Corinto tinha dificuldade de entender, porque Paulo teve que falar. Para outras igrejas ele não falou tanto. E outra coisa, existe uma multiplicidade de dons, que podem ir além do que está efetivamente aqui manifestado. O Espírito é infinito. Nós não podemos reduzi-lo à nossa limitação. Então vamos fechar os olhos e vamos orar. E vamos, seja honesto e peça a Deus que Ele possa fazer de você uma pessoa que produza frutos para a honra do nome dEle, através dos dons mesmo que Ele concede a você. Senhor, todos nós somos iguais diante de Ti. O Senhor capacitou alguns com alguns talentos, diferentes de outros. Ó Deus, que sejamos fiéis ao que o Senhor nos chamou. E que possamos com zelo buscar esses dons, para que o serviço da igreja seja um serviço eficaz, para que a honra de Cristo seja o centro do nosso trabalhar, do nosso fazer, do nosso suar, que seja, Senhor, a centralidade de Jesus, que seja a centralidade da honra do nome de Jesus. E, Senhor, que ao sermos abençoados com os dons do Espírito, possamos Te servir, produzir frutos de vida eterna, frutos que, Senhor, impactem vidas, frutos que impactem a nossa sociedade, a nossa cidade, a nossa nação. Ó Deus, o Senhor chamou a cada um de nós de forma diferente, de lares diferentes, com condições e capacitações diferentes, mas todos nós somos membros de um só corpo. O corpo que o Senhor mesmo comprou com o Teu sangue. Nós queremos Te pedir que o Senhor nos ajude e nos livre, Deus. Livra-nos, Senhor, do caminho da mentira, do caminho das heresias, do caminho das coisas que não pertencem ao Senhor, do caminho de uma espiritualidade evangélica cristã bagunçada, esquisita, doida. Livra-nos disso, Senhor. Nós Te louvamos porque o Teu Espírito nos tem aberto os olhos para isso. E pedimos, age em nós, porque quando o Senhor age, ninguém impede. Opera em nós, nós pedimos assim, em nome de Jesus. Amém.